Nesse vídeo, eu gostaria de comentar, né, umas postagens que andam rolando aí nas redes sociais, né? Como uma forma, né, de desmerecer, descaracterizar a luta feminista com relação à legalização do aborto. O objetivo do vídeo não é falar sobre o aborto em si, mas falar sobre esse post, sobre assim, a capacidade que as pessoas têm de falar coisas que não tem sentido nenhum, né? O post era mais ou menos assim. Tinha uma primeira imagem de uma mulher, de uma feminista, no caso, com um cartaz dizendo não precisamos dos homens para nada. E embaixo, outra imagem falando, precisamos legalizar o aborto, alguma coisa desse sentido assim, porque criar sozinhos filhos sem pai é difícil. E aí a pessoa quer dizer, a legenda era assim, a hipocrisia, elas não precisam de homem para nada, mas para legalizar o aborto elas falam que precisariam dos homens para cuidar dos filhos. E isso foi uma coisa que me irritou profundamente, que mexeu muito comigo. Por quê? Olha só a capacidade da pessoa de raciocínio. Tá, a mulher tá falando que ela não precisa de homem para nada. De fato, nós não precisamos de homem para nada. Hoje em dia a gente tem liberdade para trabalhar, para ter o nosso próprio dinheiro, para fazer as nossas coisas. Mas a partir do momento que uma mulher engravida e ela tem um filho, ela não está falando mais dela, ela está falando de uma terceira pessoa. Essa terceira pessoa precisa sim de alguém para cuidar dela, né? A mulher não está falando dela, ela não precisa do homem para cuidar dela, ela está falando que precisa do homem para ajudá-la a cuidar e proteger e se responsabilizar por uma criança. Ela não está falando dela, gente. Eu fico tão estarrecida pela capacidade de interpretação das coisas, né? A mulher, de fato, sozinha, ela não precisa, mas o filho precisa. E a partir do momento que ela tem um filho, criar uma criança, se responsabilizar pelos cuidados e proteção de uma criança é muito pesado para uma mulher sozinha. E sem contar que a mulher, ela não faz filho sozinho. O filho não é só dela, o filho também é responsabilidade do pai. E de fato, o que a gente vê no nosso país é um número enorme de mulheres que criam seus filhos sozinha. E aí a pessoa vai querer lacrar nas redes sociais e colocar um absurdo desse, tentar descaracterizar uma luta feminina. Porque a mulher não precisa ter ninguém, mas aí quando ela engravida, ela precisa, claro, porque a partir do momento que ela engravida, ela coloca uma criança no mundo, não é mais só ela. Ela não está falando dela, ela está falando de uma terceira pessoa. Por favor, gente, tenham mais consciência. Parem para refletir sobre as coisas que vocês saem disseminando por aí, postando em redes sociais, e tenham um pouco mais de empatia com as mulheres que criam seus filhos sozinha e que, na verdade, elas precisam sim da ajuda. Muitas vezes elas acabam se sacrificando para criar uma criança, mas elas precisam sim da sua ajuda. Filho não é responsabilidade só da mãe. Filho é também responsabilidade do pai. Uma mulher não faz um filho sozinha, ela precisa do homem para fazer um filho. Então, parem, antes de sair espalhando bobagem aí pelas redes sociais, pense um pouco, reflita um pouco sobre aquilo que vocês estão falando. Então é essa a minha contribuição para vocês pararem para pensar sobre isso, e quando verem posts desse tipo, pelo amor, né, gente? Que tipo de coisa que a gente está espalhando por aí, que tipo de absurdo que a gente está espalhando por aí, tá? Você pode ser contra o aborto, sobre a legalização do aborto, você pode ser contra muitas coisas, mas, pelo amor de Deus, reflitam sobre aquilo que vocês estão falando. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão, é um desabafo meu. Quando eu vi esse post, eu falei, eu não tenho como isso passar em branco, eu vou responder, porque eu achei assim, de um absurdo tão grande, a pessoa querer comparar uma coisa com a outra, querer desmerecer todo o movimento feminista e comparar uma coisa com a outra. A mulher dizer que ela não precisa do homem, mas quando ela tem um filho, ela dizer que ela precisa sim, porque a partir do momento que ela tem um filho, ela não está falando só dela, ela está falando de uma criança. E não é justo a gente jogar toda a responsabilidade da educação das crianças no colo da mulher, sendo que as crianças também têm pai.
Obrigada pela atenção de vocês. Se você gostou do vídeo, curta. E se você gostou desse canal, se inscreva no canal que a gente vai ter vários vídeos falando sobre a questão do empoderamento feminino.